Raquel, uma bela mulher, estava saindo de sua casa para curtir, quando de repente seu marido aparece dizendo que ela está muito linda e pergunta para onde ela está indo assim. Raquel fala que vai sair para almoçar com sua amiga e Rodrigo pergunta se ao menos ela deixou o almoço pronto. Raquel pergunta como ela vai fazer o almoço se nem comida tem em casa e lembra o marido que já faz um mês que eles não vão ao mercado, dizendo também que é por isso que ela vai sair para comer com sua amiga. Rodrigo diz que compreende, mas fala para a esposa que esses últimos dias têm sido muito difíceis para ele. Raquel fala que isso é tudo culpa dele e que ela não merece isso. Rodrigo fala que de fato ela não merece isso, mas pede que ela compreenda sua situação, dizendo que hoje mesmo ele foi confundido com um ladrão e quase o espancaram na rua. Raquel diz que não se importa com o que acontece com ele, dizendo que isso é problema dele e o que realmente importa é que ele deve sustentá-la, pois ele é seu marido. Rodrigo compreende e promete que essa situação vai melhorar. Raquel não dá muita confiança ao marido e se retira dali. Raquel então se encontra com sua amiga e um milionário em uma praça. Raquel cumprimenta sua amiga Natália e Natália apresenta Raquel para Daniel, dizendo que ela é a mulher que estava falando tão bem. Daniel diz que é muito prazer conhecê-la e beija sua mão. Natália pede que eles se sentem e pergunta para Raquel como anda sua situação com seu marido. Ela responde que é muito vergonhoso dizer isso, mas conta que seu marido está fazendo ela passar fome, pois ele pensa que apenas com seu simples trabalho de entregador conseguirão sobreviver. Natália fala que se fosse Raquel, já teria largado Rodrigo há muito tempo, dizendo que ela é uma mulher jovem, muito linda e com um belo corpo. Daniel diz que não quer se intrometer na conversa delas, mas fala que uma mulher tão linda como Raquel merece ser tratada como uma rainha. Raquel fica sem graça com a fala de Daniel, perguntando à amiga se eles não iriam almoçar. Natália responde que sim e que Daniel as convidou, e assim eles se retiram dali juntos para almoçar. Enquanto isso, Rodrigo ia até uma mercearia, quando Carlos, o dono, pergunta se ele está ali para pagar tudo que ele havia pegado fiado. Rodrigo diz que queria pedir um favor a ele, e Carlos pergunta se ele está ali para pedir fiado de novo. Rodrigo diz que não está indo muito bem em seu trabalho e que em sua casa não tem muito o que comer, e pede que Carlos tenha compaixão de sua situação. Compaixão? Diz Carlos, e fala que seus fornecedores não têm compaixão dele e tem que pagar todos os produtos que é entregue a ele assim quando chega. E além do mais, Rodrigo já está devendo muito a ele. Rodrigo reconhece que já está devendo muito, mas jura que irá pagá-lo até o fim desse mês. Carlos fala que pelo visto ele tem memória ruim, dizendo que no mês passado ele falou a mesma coisa e não lhe pagou, porém aceitará a moto dele como parte do pagamento. Rodrigo diz que não pode dar a moto para ele, pois é sua ferramenta de trabalho, e se caso ele ceder a moto, ficará sem nada. Carlos então fala que dará 15 dias para que ele pague o que está devendo, e se não pagar, ficará com a moto dele. E manda Rodrigo meter o pé da frente de sua loja, assim fazendo. Ao chegar em sua casa, Rodrigo vê sua mulher e pede perdão a ela, pois não conseguiu comida para eles. Raquel diz que já imaginava vindo de Rodrigo, e ele pede perdão perguntando aonde ela está indo tão arrumada assim e com um vestido tão curto. Raquel responde que a convidaram para um jantar e que ela está se arrumando para ir. Rodrigo pergunta com quem ela vai sair, e Raquel se levanta dizendo que isso não importa. Rodrigo fala que isso importa sim, pois ela é sua esposa e precisa saber. Raquel fala para ele deixá-la em paz e se preocupe apenas em conseguir dinheiro, dizendo que nessa situação que eles estão, em pouco tempo ela arrumará outro homem para sustentá-la. Rodrigo pede que ela não diga isso, prometendo que tudo ficará melhor e que trouxe até um pão para ela comer. Raquel pega o pão e joga no marido, dizendo que vai sair logo para não perder tempo com ele, e se retira dali. Rodrigo então pega o pão e se senta na cadeira, lamentando por estar sendo tratado assim. O homem fala que não pode ficar chorando e que deve trabalhar duro, se retirando dali. Pausa rápida no vídeo. Essa nova plataforma acabou de chegar e já está fazendo muito sucesso. Ela está dando um grande bônus para os primeiros que fizerem seu primeiro depósito. E ela também tem uma licença oficial do governo brasileiro. Clique no link do canto esquerdo para jogar. Use seu bônus para fazer mais dinheiro e depois me agradeça. Ao ir para seu trabalho, Rodrigo acaba caindo em uma blitz, onde o policial pede que ele pare a moto. Ao parar, o policial pede sua CNH e assim ele dá. Ao analisar o documento, o policial diz que a CNH dele está vencida e que ele não pode andar assim. Rodrigo diz que deve estar havendo algum erro e o policial pergunta se ele está o chamando de mentiroso. Rodrigo diz que não é isso e que não havia percebido que sua CNH expirou. O oficial diz que terá de apreender a moto dele, a menos que Rodrigo lhe dê uma boa grana. Rodrigo diz que não tem dinheiro, mas fala que ainda essa semana irá renovar a CNH. O policial diz que não se importa com o que ele está passando, dizendo que levará a moto dele ao pátio. Rodrigo
Rodrigo então sai da moto e fica de joelhos pedindo ao policial que ele não leve a moto. A outra policial, chamada Paola, aparece e pergunta o que está acontecendo ali. O homem diz que Rodrigo está com a CNH vencida e não está o deixando proceder de maneira legal. Paola pega a CNH para avaliar e diz que de fato está vencida, mas que eles podem dar uma oportunidade a Rodrigo para que ele deixe seu documento em dia. O oficial pergunta se por acaso ela quer passar por cima de sua autoridade e diz que vai chamar o guincho para prender a moto de Rodrigo. O homem então se retira dali para ligar pro guincho e a policial o aconselha dizendo que ele deve sair. Rodrigo fala que não quer perder sua moto e Paola manda que Rodrigo confie nela e passe seu número a ela. O homem então passa seu número e Paola devolve sua CNH. Rodrigo pega seu capacete e seu celular e se retirando dali. Essa história ainda não acabou, me sigam para a parte 2 e até mais, pessoal.